Graça e paz a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Débora Cândido. Eu sou o pastor Alexandre Cândido. E esse é o 11º episódio do podcast Bebendo da Fonte. Hoje nós vamos tratar sobre a importância da oração. Mas antes disso, não esqueça de apoiar o nosso projeto, curtindo, comentando, compartilhando, envia para os seus amigos, para os seus familiares e seguindo os nossos canais. No YouTube você nos encontra como Igreja Batista de Bebedouro e no Spotify como Bebendo da Fonte Podcast. Neste episódio do Bebendo da Fonte, vamos mergulhar sobre um tema precioso, a importância da oração. Se a fé cristã fosse uma casa, a oração com certeza estaria entre os pilares. Por isso, hoje vamos entender a oração não só como prática espiritual, mas como um encontro profundo com Deus, de conversa genuína. Então vem com a gente beber da fonte, tratando sobre a oração. Para começar, nós precisamos conceituar oração. E oração não é outra coisa senão falar com Deus, dialogar com o Senhor. E é interessante que a oração está presente nas Escrituras, e o que a Escritura ou as Escrituras mostram é que a oração é isso, é conversar com Deus, falar com o Senhor. Não só uma repetição de palavras, ou uma repetição de palavras que outro fez, ou outros fizeram, mas um relacionamento de intimidade com Deus, de proximidade com o Senhor, ao ponto de que o ser humano, o pecador, ele pode conversar com o seu Criador. Inclusive, é importante mencionarmos que em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, o que nós temos de oração é o falar com o Deus Pai, o Deus Pai Todo-Poderoso. Não há nenhuma oração na Bíblia, aquilo que é considerado oração genuína, aprovado por Deus, como a conversa do ser humano com qualquer outro ser. É sempre direcionada ao Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Para a Bíblia, orar é conversar com o Deus Pai. E na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, existe uma narrativa de oração, né? Então, independente do momento que o ser humano está vivendo, independente da fase histórica mesmo, ou social, de toda maneira, existia sempre alguém que estivesse orando, e a Bíblia cita isso, né? Sim, o que nós vemos a partir disso é que a oração ela é fundamental na vida do servo de Deus, ela é onipresente na vida do servo do Senhor. Você vai ter sempre um servo, uma serva de Deus, que está clamando a Deus, conversando com Deus, apelando para Deus, abrindo o seu coração para Deus, perguntando algo até para o Senhor. E vemos também que temos um Deus que responde, um Deus que fala, um Deus que dialoga. E é por isso que a gente entende que a oração não é um monólogo, não é uma conversa do homem consigo. A Bíblia até cita um exemplo de oração ou tentativa de oração assim, em que Jesus conta uma parábola, uma história, né, que nos traz um ensinamento. E ele diz que o fariseu orava para si mesmo. Então ele não estava falando com Deus, ele estava falando com ele. E a Bíblia diz que ele não foi justificado por Deus nesse sentido. Enquanto que o publicano, que era considerado o pecador, ele não tinha a ousadia nem de levantar os olhos aos céus, mas com sinceridade falava com Deus, dizendo: tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador, porque sou publicano. E aí Jesus diz que quem desceu justificado, quem foi justificado naquele momento, não foi o fariseu, o religioso fariseu que conversava consigo mesmo, mas foi o publicano, o pecador, que abria o seu coração diante de Deus.
E ali na própria Bíblia nós vemos vários personagens bíblicos falando com Deus. Você tem Adão falando com Deus. Uhum. Você tem Abraão falando com Deus. Você tem Moisés falando com Deus. E aí antes de Moisés, mesmo o próprio Abraão, Isaac, Jacó, todos eles conversando com o Senhor. Mas você tem também Ana falando com o Senhor. Falando com Deus, clamando a Deus por um filho. Pedindo ao Senhor um filho. E a Bíblia diz que ela estava com seu coração entristecido, porque ela não conseguia ter um filho. Mas ela clamava a Deus e fazia um voto com Deus, prometendo algo ao Senhor, que se tivesse um filho homem, devolveria esse filho para a glória de Deus. E foi isso que ela fez. Quando o menino já está com uma certa consciência, ela entrega o menino para ser criado na casa do Senhor, na casa de Deus. E aí quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente encontra muitos exemplos de oração, mas ainda no Velho Testamento eu queria citar Jonas. Orou, a Bíblia diz, no ventre do grande peixe. Ele ora a Deus, ele clama a Deus. E diante disso, Deus então direciona a vida de Jonas mais uma vez. Então não importa o lugar, não importa a situação, é preciso orar, é preciso e é possível falar com Deus, falar com o Senhor. A exigência é um coração sincero, um coração quebrantado diante de Deus. E o Senhor citou sobre Jesus, né? Esse exemplo que ele deu através da parábola com o publicano e o fariseu. E Jesus mesmo orava com frequência. Então, ele orava sozinho, orava com os discípulos, e aí se encaixa nisso que independente da situação, independente com quem estivesse, ele tinha uma prática de oração. É interessante, isso é presente, a oração é algo presente constantemente na vida de Jesus. Outro dia, pregando, eu até falei sobre isso, porque tenho estudado sobre isso na Bíblia, que Jesus orava em todos os momentos, inclusive nos momentos cruciais. Então, no início do seu ministério terreno, que dura 3 anos, Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. Mas antes disso, antes de ser tentado, antes do tentador chegar, ele passa 40 dias e 40 noites em jejum. E é claro que ele estava orando, ele estava falando com Deus. Então não existe essa ideia de jejuar sem estar ligado com Deus, sem estar orando. Sobretudo ali é o Senhor Jesus Cristo, né? O maior exemplo. Ele estava fazendo a coisa certa, ele estava orando. Também no final do ministério de Jesus, ou melhor dizendo, no ápice do ministério de Jesus, você vê Jesus no Getsemane orando, o sacrifício. E as últimas palavras de Jesus antes da sua morte e posterior ressurreição, antes de morrer, Jesus fala com Deus. Jesus fala com o Senhor: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E diante disso, ele morre. Mas antes de morrer, ele conversa com o Pai. Ou seja, é uma demonstração clara de que em todos os instantes da nossa vida, a oração tem que estar presente. O apóstolo Paulo chega a citar: orai sem cessar. Então, orai sempre. E nós vemos que chega um momento em que os próprios discípulos pedem a Jesus que ele lhes ensine a orar. E diante disso, Jesus traz alguns ensinamentos através da oração, um modelo, que é a oração que nós chamamos do Pai Nosso, né? E através da oração modelo e através também de afirmativas diretas. Jesus, ele ensina aos seus discípulos a orar. Primeiro, ele diz que não adianta repetições vãs de palavras, não é pelo muito falar. Então, ou seja, Jesus está dizendo que não é a questão de quantidade, né, mas de qualidade. Então, tem que estar presente, obviamente, a sinceridade, né, a confiança. Jesus, ele incentivou muito a orar, a pedir a Deus com confiança, com fé. Há uma insistência de Jesus por isso. Quando a gente fosse pedir algo ao Senhor, e isso é através da oração, a gente fizesse isso com fé. E é claro, a presença da sinceridade é fundamental. Deus é o que sonda os corações. A Bíblia diz que o próprio Cristo, que é Deus, entre nós, ele tinha capacidade de ler
o pensamento das pessoas. Ele não precisava que a pessoa dissesse algo para ele saber o que a pessoa estava pensando, mas ele já sabe o que a pessoa está pensando. Então, é muito interessante assim. Uma outra coisa é que ele incentiva a pedir também. Eu falei pedir com fé, com sinceridade, mas ele incentiva a pedir, né? Que a gente peça ao Pai peça a Deus como um filho pede ao Pai. Isso foi muito enfatizado pelo Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez digo que Jesus sempre diz, quando fala de oração, ele sempre se refere ao Pai, a Deus Pai. Então orar é falar com Deus Pai, como já disse aqui. Uma outra coisa que Jesus, nos seus ensinos para os discípulos sobre a oração, um ensinamento direto do Senhor Jesus é de que nós não devemos orar ou usar a oração para a autopromoção da gente, para que as pessoas vejam e nos considerem mais próximos de Deus ou mais espirituais. Então Jesus disse que quando você for orar, entra no quarto, fecha a porta atrás de você e o seu Pai que vem em secreto vai te recompensar publicamente, né? Vai te ouvir e vai recompensar publicamente. Então, o que Jesus estava dizendo não é que é proibido a gente orar na frente de alguém, a gente ora na igreja e tal. Mas o que Jesus estava dizendo era justamente isso, para a gente não usar da oração como um instrumento de autopromoção, para que a gente possa aparecer, para que a gente receba algum aplauso, alguma glória dos homens. A oração, a intenção, ela é muito importante, a intenção de quem ora. Então, a intenção deve ser falar com Deus mesmo, conversar com o Senhor. E o Senhor Jesus, em muitos momentos, ele se afasta, inclusive, dos discípulos, para poder falar com Deus, para poder falar com o Senhor. O que nos dá uma ideia de estar mais à vontade, de proximidade com Deus, independente dos homens, independente da presença humana, mas, inclusive, no momento de que você está ali exclusivamente para tratar com o Senhor, para tratar com Deus. E não para que o seu nome, o seu próprio nome, né, seja exaltado, seja glorificado, que as pessoas passem a pensar isso ou aquilo de você. Não. A ideia é realmente conversar com Deus, conversar com o Senhor. E isso com uma capacidade de concentração, de intimidade, de proximidade. Então Jesus escolheu muitas vezes o deserto para orar ou lugares desertos. A Bíblia diz que ele ia sempre ao templo, todas as manhãs ele estava pregando no templo e havia disputa das pessoas para ter lugar no templo para ouvir Jesus. Houve um período do ministério de Jesus que foi muito assim. Mas a Bíblia diz que o que antecedia essa ida de Jesus ao templo era que nas madrugadas ele ia para o Monte das Oliveiras. E ele ia para o Monte das Oliveiras para orar, para falar com Deus, clamar a Deus, rogar a Deus e estar sempre conversando com o Pai. E esse é um grande ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor destacou algumas vezes que a oração é uma conversa, né? E falou até a frase que a oração é um diálogo, então não é um monólogo. Então, se é uma conversa, a pessoa fala e sabe que vai receber alguma resposta, né? Só que muitas vezes a gente cai na ideia de que a resposta vai ser justamente aquela que nós estamos pedindo ou que nós estamos intercedendo. Então a oração é um grande exercício de fé mesmo, para a gente entender que Deus vai nos responder, mas também é preciso estar preparado e maduro na fé o suficiente para entender que às vezes a resposta dele não vai ser aquela que nós esperamos. Inclusive, o Senhor Jesus nos ensinou isso na prática. Porque quando chega no Getsêmani, que é um jardim que ficava no Monte das Oliveiras, então Jesus ele está em grande agonia. Ele está junto com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, mas ele lá no monte naquele momento, ele se afasta desses 3 discípulos, diz para que eles fiquem orando, porque era momento de orar, era necessário muito que eles orassem, porque Jesus sabia que ia ser preso ali. Então Jesus
queria que todos se preparassem, que ele e os outros se preparassem. Mas Jesus os encontrou dormindo, né? Mas a Bíblia diz que quando Jesus estava um pouco afastado dos seus discípulos, ele orava em agonia e o seu suor se convertia em sangue para demonstrar tamanha agonia que Jesus estava sentindo. Uhum. E aí ele orava ao Pai, e a Bíblia diz que a oração dele era essa: Pai, se possível, passa de mim este cálice, esse cálice amargo, né? E aí o próprio Jesus completa, ele diz assim: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, Jesus estava consciente que ele estava pedindo algo a Deus, ele estava pedindo algo ao Senhor, ele estava em agonia, ele não queria continuar naquela agonia e sabia que a morte estava chegando, e o que nos dá a entender é que a proximidade da presença da morte levou agonia ao Senhor Jesus. E aí ele fala para o Pai fazer com que ele não vivenciasse aquilo, que ele passasse aquele momento, transferisse aquele momento. Só que ele deixa bem claro: mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, eu aceito qual será a tua resposta. Ele sabia qual era a resposta de Deus, né? E a resposta de Deus vem, inclusive, com a prisão dele, né? A prisão dele. Então, nós cremos que o Pai quer o melhor para nós, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, na oração, nós precisamos colocar isso em prática, tendo a consciência de que Deus quer o melhor para nós e que Ele tem para nós não o que nós queremos, o que nós desejamos, mas o que nós precisamos, nós carecemos. É fácil falar aqui agora, mas na prática isso não é algo fácil. A gente deseja algo, a gente considera que algo é o melhor, embora a nossa visão seja limitada. A nossa visão é do dia de hoje, é com os dados que nós temos, as informações que nós temos hoje. Mas o Pai tem as informações de hoje e tem as informações de amanhã, e de depois de amanhã. Então, ele tem as informações da eternidade, ele tem as informações dos outros dias, do que vai acontecer no futuro. E algo que parece bom para nós hoje pode ser muito ruim, pode ser a causa de algo muito ruim para a gente amanhã. Então, não é fácil ouvir um não de Deus, mas é preciso ter a consciência de que quando a gente ora a Deus, a gente ora com confiança. Isso também, esse é, como você falou, o exercício da fé, de saber que eu estou pedindo algo a Deus, mas que Ele é quem sabe o que é melhor para mim, o que verdadeiramente eu preciso. Falando sobre a oração ainda, mas eu estava aqui refletindo quando você estava falando, o culto, ele tem uma importância muito grande Sim. mesmo. O momento que a gente se reúne, nós juntos adoramos a Deus, né? As pessoas dizem, a gente escuta bastante que o culto é a plateia de um só. Então todos estamos lá para entregar o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. E o culto, ele tem, mesmo com a nossa entrega, Deus ele fala conosco, ele nos responde e ele nos ajuda. E se a gente está aflito, pelo menos as coisas se acalmam, ficam mais tranquilas, a gente fica melhor emocionalmente. E eu acredito que a oração também tenha essa função terapêutica, né? Que é, Sim. Vou usar essa expressão, de alívio, de tranquilidade, de saber que as coisas estão nas mãos do Senhor. Na verdade, há estudos até que comprovam, e não são estudos religiosos ou estudos direcionados ou dirigidos por cristãos, mas a ciência já considera que para a pessoa, para um paciente, um doente que tem fé, a situação é diferente. Porque a própria fé, ela tem esse viés terapêutico, né? E isso está presente na oração, em que o enfermo, ele acredita no seu coração, falando com Deus, Deus vai resolver aquela questão. Que conversando com o Pai, ele é alguém que pode resolver aquele problema e sarar e curar. E isso se reflete, inclusive, no corpo, na questão clínica mesmo do paciente. Isso, hoje em dia, já é comprovado cientificamente. Então, há esse sentido verdadeiramente terapêutico na oração. Quando você
está em agonia, quando você está ansioso, quando você está inquieto emocionalmente, de alguma forma, e que você crê e você ora, durante o processo de oração você já começa a ver mudança no seu próprio estado emocional e também depois desse processo de oração. Você com certeza está em outro estado, um estado melhor do que aquele quando você começou a orar. Então a oração tem sim essa questão terapêutica sobre o enfermo, e a gente fala enfermo nas questões emocionais mesmo. A oração tem essa importância. A pessoa, quando sabe que há outros que estão orando por ela, isso faz bem Sim. ao estado da pessoa, certo? Isso é uma coisa tremenda. Eu tenho muitas experiências assim com oração para a glória de Deus. Eu, quando era pastor no sertão, eu levei a igreja a fazer aos irmãos que quisessem participar, e esses irmãos eram os que participavam dos cultos de oração, quisessem participar de um voto que nós faríamos com Deus. Então, nesse voto, a gente iria orar por uma pessoa e fazer um propósito de oração por uma determinada pessoa. Cada um de nós ia escolher uma pessoa para orar e não ia contar para ninguém quem era essa pessoa. E eu lembro que eu estava orando por um jovem. E no nosso propósito também tinha um outro combinado da gente com Deus, que era o seguinte: a gente faltava uns 3 meses para terminar o ano, e eu lembro que a gente, no propósito, a gente pedia a Deus também assim: Senhor, me dá sinais de que o Senhor está trabalhando nisso, de que o Senhor está comigo nesse negócio. Então cada crente orava nesse sentido. Então, nos cultos de oração a gente ia, e a gente pedia também para os irmãos que fossem recebendo esses sinais da parte de Deus, as respostas de Deus, ainda que não fosse a resposta total na vida daquela pessoa por quem se estava orando, mas um sinal de que Deus estava naquele negócio. Era uma resposta que Deus iria dar do jeito dele. E aí, cada pessoa que fosse recebendo esse sinal falava no culto, só não dizia quem era a pessoa e dizia qual era mais ou menos o sinal. E eu lembro que eu estava orando por um jovem, ele não era crente, ele também não andava na igreja, e eu estava orando por ele, e nós éramos colegas de trabalho. Eu era professor, ele também era professor, e diante disso, quando chegamos em uma outra cidade, sem eu ter dito nada, absolutamente nada para ele, nós fomos, trabalhamos e tudo, e depois que terminou a última aula, nós nos encontramos na frente do colégio em uma outra cidade, e aquele jovem disse assim: professor, ele me chamou assim, professor, você está orando por mim? E aí eu fiquei em silêncio, assim, em choque primeiro, porque na verdade o que aconteceu? A maioria dos irmãos estava recebendo resposta de Deus, e eu, que era pastor, não tinha nenhuma resposta ainda. E os irmãos me cobravam: pastor, e o sinal, Deus deu algum sinal para o senhor como resposta e tal? Eu dizia não, eu já estava ficando preocupado, ficando triste. Mas aí teve esse episódio, aí esse jovem disse: o senhor está orando por mim. E aí eu disse assim: por que você está dizendo isso? E ele diz assim: eu não sei porquê, mas eu sinto que você está orando por mim. Então ali foi a resposta clara de Deus. Quando foi no culto de oração seguinte, eu cheguei na igreja saltitante, muito feliz, porque eu sabia que os irmãos iam se alegrar também, e eu estava muito feliz porque Deus havia me respondido. Através dessas experiências de oração, a gente se aproxima muito de Deus, se aproxima muito do Senhor. Tem alguns exemplos na Bíblia, e um que o Senhor citou, que foi Ana, né? Em que ela recebe esse descanso emocional depois da oração, e ela estava balbuciando. Isso, né? Então, isso. A importância de ter um coração derramado na presença do Senhor. Existem situações que tiram as palavras da gente, né? Mas ainda por meio das lágrimas toca o coração de Deus e Ele responde. Sim, e essa coisa da sinceridade é muito importante, né? É fundamental para a gente ser atendido e ser respondido por Deus. Porque se alguém ora sem sinceridade, somente para aparecer, ou sei lá, com alguma outra intenção,
na verdade, está enganando a si mesma, porque ela sabe disso e sabe que está falando consigo, não está falando com Deus. Né? E eu gosto muito de dizer isso. Se eu quiser falar com o prefeito da cidade em que moro, e qualquer pessoa, seja a cidade que você estiver, se você quiser falar com o prefeito, você for um cidadão comum como eu, e a maioria das pessoas vivem essa situação. Se você quiser falar com o prefeito, você vai ter uma grande dificuldade. Eu mesmo dificilmente conseguiria hoje falar com o prefeito. Se eu quiser falar com o governador, meu Deus, aí é que é difícil, é humanamente impossível. Eu não tenho nem acesso a ele. Se eu quiser falar com o presidente da República, se eu quiser falar com um deputado, se eu quiser falar com alguém famoso, um cantor muito famoso, um ator muito famoso, uma celebridade, eu dificilmente vou conseguir ter acesso a essas pessoas. Mas se nesse momento eu quiser falar com o ser mais poderoso do universo, porque ele é o mais poderoso por tudo, mas principalmente porque foi ele quem fez o universo. Ele é o Criador. Se eu quiser falar com ele agora, eu posso falar com ele. Eu irei conseguir, se eu usar de sinceridade no meu coração, eu irei conseguir. Eu irei falar com ele e vou obter dele uma resposta. Vou obter dele a presença. Então eu não preciso, e é interessante isso, para falar com Deus, nós não precisamos de intermediários. Nós não precisamos pedir que alguém deste ou de outro mundo peça uma audiência com Deus ou leve o nosso recado para Deus. Não. A gente simplesmente fala diretamente com Deus, diretamente com o Criador. Isso é uma oportunidade maravilhosa, verdadeiramente divina. Então, eu não consigo falar com o prefeito, com o governador, talvez seja difícil até falar com o vereador hoje. Mas é maravilhoso saber que a gente pode falar com Deus a qualquer momento, a qualquer hora, desde que esteja com o coração voltado para Deus. Acho que essa é a maravilha da oração. Além da sinceridade, um ponto importante também é a constância, né? A gente não procurar a Deus apenas quando a gente precisa de alguma coisa, mas estabelecer um relacionamento mesmo. E o relacionamento, ele é fortalecido, ele é solidificado através da constância, de conversar diariamente com ele. É fundamental, porque está mais comprovado que nos relacionamentos humanos, por exemplo, todo tipo de relacionamento humano, em termos de proximidade, ele exige o diálogo. Uhum. Ele sobrevive, inclusive, pelo diálogo. Há casais cujo casamento termina, os relacionamentos terminam por causa da falta de diálogo, da falta de um diálogo sincero ou de um diálogo, inclusive, constante. Primeiro, os casais param de conversar, de bater papo. Né? E isso é algo que prejudica demais. Da mesma forma, o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa estar conversando com Deus. A gente precisa estar falando com Deus. A gente precisa estar abrindo o nosso coração para Deus. O Senhor já sabe de tudo. Não importa. Ele quer mais é que a gente abra o nosso coração para Ele. Isso é demonstração de confiança. Demonstração de querer estar perto, de querer estar junto. E isso fortalece demais o relacionamento com Deus. Essa proximidade com Deus por meio da oração, de conversar com o Senhor. Por isso é extremamente importante participar além de ter esses momentos a sós com Deus, sim, participar de momentos que a igreja promove, né? Não estou falando especificamente só da Igreja Batista de Bebedouro, mas que as igrejas promovem. Nós temos culto de oração, tem algumas igrejas que se reúnem às quartas, outros às quintas, em tantos outros dias, mas existem esses momentos. Na nossa igreja, por exemplo, a gente tem a tarde de oração toda terça-feira, às 3 horas. Então, são momentos de exercitar mesmo essa capacidade de conversar com Deus e saber um pouco do outro, né? Através da oração a gente pode até se aproximar do irmão, porque às vezes a gente não encontraria esse irmão de alguma outra forma, mas através desses momentos de oração a gente pode exercitar a nossa comunhão com o irmão também. Sim, é importante a gente dizer que não é só a Igreja Batista, né? Claro. Uma igreja genuinamente evangélica, ela promove muito os momentos de oração, né?
A oração está presente na ordem do culto, né? Na dinâmica do culto, há presença de oração, não só no culto de oração, mas no culto de oração você tem mais e tal. Há igrejas que promovem momentos matutinos de oração, né? Eu já fiz muito isso no passado, o culto matutino de oração, né? Então, isso é fundamental. A igreja ela tem essa oportunidade e tem essa importância nesse sentido. Inclusive, nós vamos ter uma vigília de oração hoje. Isso. A partir das 7h30 da noite, 19h30, 7h30 da noite, até a meia-noite, nós teremos uma vigília de oração na Igreja Batista de Bebedouro. Então, desde já, todos estão convidados para se fazerem presentes, né? Então, a partir das 7h30 até a meia-noite, nós teremos essa vigília de oração. E aí eu digo o seguinte, que vigília de oração, nesse aspecto coletivo, né, como igreja e tal, tem um papel fundamental e um objetivo, que é recarregar nossas baterias espirituais. Então, depois da vigília, você não vai estar mais o mesmo, né? Você participou de vários momentos de oração e isso muda a gente de dentro para fora. Muda primeiro o nosso interior e isso transborda na nossa vida. Então, estão todos convidados para hoje, a partir das 7h30 da noite, hoje, dia 27, né? Sexta-feira. Isso, 27, hoje, sexta-feira. Eu sei que outras pessoas podem ouvir esse podcast em outros dias, né? Mas hoje, 27 de junho, nós vamos ter essa vigília de oração. Exatamente. Eu queria compartilhar, antes da gente encerrar esse momento, essa conversa tão importante, uma lembrança da última vigília que a gente teve. Não lembro exatamente o mês que foi esse ano ainda, e estava para receber uma entrega e o rapaz só poderia naquele horário. E quando eu fui receber essa entrega, eu estava na vigília, saí rapidinho para poder fazer isso, e quando eu fui receber, ele me deu um cartãozinho, e nesse cartãozinho tinha: se for para chorar, que seja de rir. E eu achei muito bonitinho. Quando eu olhei para ele, eu fiquei com muita vontade de convidá-lo para ir para a igreja, para participar. O entregador, né? O entregador. E aí eu falei com ele, eu agradeci muito aquela frase tão bonita, tão simples, mas ele disse: vou entregar para você, que você receba e que Deus te abençoe. Sim. Aí eu falei: a minha deixa. E aí eu falei para ele, convidei ele para ir lá para a igreja. Ele falou: essa foi a resposta da minha oração. Porque eu tenho um filho e eu estava procurando, junto com meu filho, algum lugar onde eu pudesse exercitar a minha capacidade de orar. Então, eu não estou indo para a igreja nenhuma e eu quero aumentar a minha oração mesmo com Deus, os meus momentos com Deus. Sim. E você falando sobre essa vigília foi a minha resposta. Então, eu achei muito interessante. Então, até nesses momentos básicos do dia a dia, a gente pode receber a resposta de Deus. Sim. E ser a resposta de Deus na vida das pessoas, né? Então é maravilhoso isso. Amém, é verdade. Por isso eu quero deixar essa palavra também. Mãe, ore pelo seu filho. Pai, ore pelos seus filhos, né? Filhos, orem pelos seus pais. Irmãos, orem pelos seus irmãos. Orem pelos seus parentes, mas não só os seus parentes. Orem pelos seus vizinhos. Orem pelos enfermos. Orem pelos encarcerados. Orem pelos desiludidos, né? Pelos desgovernados. Há tantas pessoas que estão com a vida completamente desgovernada e nós precisamos orar uns pelos outros, porque a oração é fundamental. É verdade. Foi um momento muito especial de conversa, de exaltar a importância da oração, né? De destacar essa importância. E nós queremos te agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, por ficar até aqui com a gente nessa conversa tão especial. Nós reforçamos esse convite para a vigília de hoje à noite, sexta-feira, né, dia 27. Se você puder participar, nós estamos esperando por você. Não esqueça também de curtir, comentar, compartilhar esse episódio e todos os outros que nós já fizemos até aqui. Através disso, você pode nos ajudar apoiando o nosso projeto. E não esqueça de seguir os nossos canais. No YouTube você nos encontra como Igreja Batista de Bebedouro e no Spotify como Bebendo da Fonte Podcast. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.